Cumprimentamos a todos vocês com boa noite, muito carinhoso a todos, dizendo que cada um de vocês é bem-vindo, bem-vinda a esta casa, onde todos nós reunidos procuramos, seguindo os ensinos do Mestre Jesus, corroborados pela doutrina espírita, fazermos o melhor de nossas vidas. Procurarmos através dos ensinamentos oferecidos, termos uma fundamentação melhor, para que dessa forma a nossa vida caminhe com mais segurança. É claro que os óbices do caminho, né, os pedregulhos, esses sempre existirão, mas nós saberemos como contorná-los, a fim de que eles não sejam empecilhos para nós continuarmos a nossa caminhada. Então, cumprimentamos todos que estão conosco aqui na sala, no lar espírita, aqueles que estão conosco nos seus lares, estão nos vendo agora ou nos verão daqui a pouco mais, rogando a Jesus, nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a todos nós aquilo que mais necessitamos, segundo o que Deus reserva para cada um de nós. E falar no que Deus reserva a cada um de nós, hoje nós vamos ter uma surpresa para todos nós, vinda da juventude espírita. Nós acabamos de escutar a música que nos fala da juventude, desse desabrochar de espíritos, desabrochar de corações para a vida. E hoje nós teremos entre nós, trazendo a sua palavra de luz, corroborada, como dissemos, pela doutrina espírita, nosso querido André Luiz, que hoje vem trazer a todos nós a alegria da presença da juventude, abençoada com certeza por Deus, e trazendo a todos nós, nesse fulgor que a juventude oferece, a sua palavra de luz, a todos os jovens que estão conosco nesta noite, seus companheiros de juventude espírita, para os quais todos nós endereçamos pensamentos de luz, rogando aos céus que abençoe a todos, para que continuem, André, na jornada que vem empreendendo. Nós falávamos há pouco para você que é muito importante que a juventude tenha um direcionamento, porque na idade do jovem vem a química orgânica, vem os hormônios, às vezes falar mais alto, e o jovem precisa nesse momento ter um direcionamento que lhe dê segurança, que lhe dê luz para prosseguir a jornada. E essa segurança ele tem através dos pais, dos responsáveis, dos familiares. Mas é bem verdade que a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, vai trazer ainda mais essa segurança e esse direcionamento. Então,
elevando os pensamentos e os sentimentos ao alto, é que nós pedimos ao Mestre dos Mestres, a Jesus de Nazareno, que abençoe, que ilumine, que ampare toda esta juventude, todos esses irmãos que vieram ao plano terreno para fazer ou continuar a aprendizagem que já vem fazendo em outras etapas reencarnatórias. E é desta maneira que felizes nos encontramos, dizendo que todas vocês, jovens do Lar Espírita União, desse departamento de infância e juventude, sejam muito bem-vindos e que Jesus os ampare, ampare as suas famílias, ampare seus colegas, seus amigos, para que vocês tenham força de continuar. E a você, André Luiz, nós entregamos nesse momento a tribuna para que você venha trazer a sua palavra através dessa parábola maravilhosa que vai nos falar do mal rico. Que você seja muito bem intuído, está sendo já amparado, iluminado. Com você, André Luiz. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero agradecer, primeiramente, a presença de todos aqui. Quero agradecer todo o pessoal aqui do lar pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje e de poder compartilhar um pouco do que eu vim aprendendo esses últimos dias, o que eu aprendi ao longo de toda a minha jornada aqui no lar. Agradecer às minhas profs que por todo esse tempo me ensinaram e vêm me ensinando até hoje. E que eu espero que todos aqui hoje consigam sair um pouco melhores do que a gente entrou. Afinal, é para isso que todo mundo está aqui hoje, para melhorar, para buscar mais conhecimento e que todos saiam com essa vontade e com esse desejo de aprender cada vez mais, de se aprimorar cada vez mais, porque as ferramentas e os meios estão todos ao nosso alcance, basta a gente querer e ir atrás deles para que a gente consiga alcançar a nossa evolução e ajudar o próximo. E, afinal, é isso que essa parábola vai nos ensinar, a parábola do mal rico. É uma parábola muito rica em diversos ensinamentos, em diversas áreas. E é uma parábola que foi dita há 2000 anos atrás por Jesus e que ensinou muito naquela época e continua ensinando muito para nós até hoje. E hoje, talvez ainda mais, pelas ferramentas que temos de conseguir aprofundar ela ainda mais para os dias de hoje. E eu espero que seja uma noite muito enriquecedora para todos nós. Bom, para ter início, eu peço licença para vocês para a gente ler a parábola aqui, para que mais à frente a gente consiga se aprofundar melhor nela, para que a gente tenha um conhecimento geral. Então, vamos lá. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhe. Então disse Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Bom, a primeira coisa que a gente percebe de pronto dessa parábola é as diferenças da encarnação de cada um dos principais personagens ditos por ela. Tanto o homem rico, que vivia na extrema riqueza, com todo o conforto, com todo o amparo físico, digamos assim, enquanto Lázaro vivia na extrema pobreza, vivia doente, sem ter muitas vezes o que comer e implorando muitas vezes por migalhas daqueles que tinham mais, principalmente desse homem. Talvez essas sejam as 2 maiores provas que a gente precisa, que existem no nosso mundo. A prova da extrema riqueza e da extrema pobreza. E ambas são provas igualmente difíceis, muito difíceis entre elas. E talvez a gente sempre pensa, quando para pensar rapidamente, que a prova da pobreza é muito mais difícil do que a prova da riqueza. Afinal, a gente ter que lutar para sobreviver muitas vezes, ter que passar frio, passar fome, não ter certeza se vai ter comida no fim do dia, não saber se ficar doente, se um dia você ficar doente, você vai ter como se salvar daquela doença. Ficar preocupado quando está chegando o inverno, não saber se vai ter como sobreviver por esse momento. A gente pode pensar que a pobreza seria infinitamente mais difícil que a riqueza. E realmente é uma prova muito difícil, com certeza, porque exige muito do espírito e muito do próprio corpo físico para resistir a tudo aquilo e da pessoa não se entregar, não perder a esperança, não perder a fé em Deus de que um dia aquilo possa vir a melhorar e se manter firme no caminho do bem, principalmente, não se render ao mal, não partir para o caminho do crime, muitas vezes, que acontece muito. Por outro lado, a gente tem a riqueza, que a gente vê com os olhos de que a pessoa está no total conforto, a pessoa tem o que comer, ela não passa frio, ela tem um abrigo, não precisa se preocupar se um dia ela ficar doente, se ela vai superar aquilo, porque ela vai ter os melhores profissionais para atender ela naquele momento de dificuldade. Mas aí que vem aquela famosa frase, que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E é aí que entra a principal dificuldade dessa prova. Afinal, quando você tem muito, você deve muito. E é muito difícil para as pessoas que estão nessa condição não se renderem aos prazeres materiais, não se tornarem escravos do mundo, escravos dos prazeres que o mundo pode oferecer com o dinheiro. Afinal, é muito mais fácil a gente ficar no conforto, se fechar num castelo de riqueza, se fechar para com o próximo e simplesmente aproveitar do que foi conquistado ou do que lhe foi dado. Mas
se aquilo foi dado para você, foi dado com algum objetivo. Então, se você tem tanto e você não precisa se preocupar com a sua sobrevivência, digamos assim, se você não precisa se preocupar com o que o corpo precisa, você precisa se preocupar em compartilhar aquilo que você tem com quem não tem. Em perceber quando as pessoas não têm aquilo que você tem e muitas vezes acontece o contrário. As pessoas se fecham e não conseguem perceber as pessoas que imploram por migalhas, muitas vezes, como o Lázaro da história, que implorava apenas por migalhas que caíam da mesa dos ricos. E, ao contrário disso, ele se fechava e preferia fingir que não via o Lázaro naquela situação. E então, tem uma passagem de Jesus que ele conta que certa vez ele estava andando e um homem de bem, um homem que seguia as leis, não teria cometido grande mal em sua encarnação, um homem comum que vivia para o bem, digamos assim. E ele lhe pergunta: como eu posso alcançar a salvação? E Jesus lhe responde de prontidão que era para ele abandonar tudo que ele tinha, desfazer de tudo que ele tinha, todos os seus bens, e seguir a Jesus. O homem de prontidão negou e não quis aceitar a proposta de Jesus. Mas, afinal, o que Jesus quis dizer nessa passagem? Ele queria dizer que a gente deve abrir mão de tudo que a gente tem, de todos os nossos bens, de todo um conforto que foi conquistado para seguir sua palavra, para seguir apenas ele? Com certeza não foi isso que ele quis dizer ao pé da letra. Afinal, a gente acabou de ver que a prova da riqueza é uma prova que deve ser enfrentada e a riqueza não é um mal se utilizada da maneira correta, pois pode ajudar muita gente que não tem aquela condição. Mas e se fosse realmente isso que Jesus quisesse dizer? Se Jesus quisesse que a gente levasse isso realmente ao pé da letra, a gente sair daqui hoje e abandonar todos os nossos bens, doar nosso carro, nossa casa, nosso conforto, abrir mão de tudo isso para seguir a Ele. Será que alguém aqui sairia daqui hoje e trocaria tudo isso para seguir Jesus? Provavelmente não. A gente não conseguiria sair daqui e largar tudo para seguir a Ele. E foi exatamente isso que Ele quis mostrar. Ele quis mostrar que os bens materiais que a gente tem aqui é o que mais nos prende e é o que mais nos impede, muitas vezes, de seguir para o caminho do bem, de ajudar o próximo. Porque ajudar o próximo exige muito sacrifício, sacrifício muitas vezes material, como foi dito. E era isso que Jesus quis mostrar. Quanto mais você tem, mais fácil é de se prender a isso e mais difícil se torna para você conseguir se livrar, abrir mão, muitas vezes de algum conforto extra que você teria, para ajudar algum irmão necessitado, ajudar alguém que precisa da tua ajuda naquele momento. Bom, mas seguindo, a gente chega na parte dos ensinamentos dessa parábola. Afinal, todas as parábolas são contadas com algum objetivo. Todas elas foram contadas a fim de que as pessoas aprendessem alguma coisa com aquela história. E quando a gente lê uma parábola, é o nosso dever analisar como ela pode ser inserida na nossa vida. Como essa parábola conversa com você e como as características dos personagens fazem parte da tua vida e fazem parte de quem você é. E principalmente as características do homem rico, de ser alguém que era arrogante, digamos assim, que alguém que sofria do pecado da indiferença, de não se abrir para o próximo, não tirar a venda dos bens materiais ali e perceber quem necessitava da sua ajuda. E muitas vezes a gente olha para esse homem rico e pensa que isso se trata apenas de riqueza material, se trata apenas do dinheiro que ele tinha, ou do conforto que ele tinha. E a gente pode pensar que isso talvez não se aplique a todo mundo, porque não é todo mundo que tem bens e tem riquezas para esbanjar, para sair doando para todo mundo. Mas quem aqui não tem alguma riqueza que possa compartilhar?
riqueza não monetária, mas alguma riqueza moral. Muitos aqui são ricos de saúde, ricos de tempo, ricos de carinho que receberam e recebem em casa. E é disso que se trata também essa parábola. Não apenas dos bens materiais, mas dos bens morais e das riquezas morais que a gente possui. Se trata de que muitas vezes Lázaros batem a nossa porta implorando por migalhas, migalhas da nossa atenção, migalhas do nosso tempo. Às vezes apenas querem ser ouvidos por alguns instantes. Eles não pedem por muita coisa, mas por migalhas. Migalhas que às vezes a gente se fecha e não somos capazes de oferecer essa ajuda para essas pessoas. Lázaro, que do hebraico significa ajudado por Deus, e Deus muitas vezes quer nos utilizar para ajudar esses Lázaros que batem a nossa porta à procura de nossa piedade, da nossa ajuda. Às vezes, um simples sorriso, um simples olhar, uma simples fala de carinho para com essas pessoas que muitas vezes não conseguem encontrar Deus em nós, que muitas vezes veem a porta serem fechadas para eles, porque ainda a gente se prende muito pela capa da indiferença com o próximo. Pensamos muito, às vezes, no nosso próprio bem-estar e esquecemos que não é todo mundo que vive no conforto que a gente tem, que muitos temos, e às vezes essas pessoas não querem que você fique com ela o tempo todo, não quer que você fique ali conversando ou fazendo uma terapia com a pessoa. Às vezes uma simples palavra. Quantas vezes a gente é rico de carinho, por exemplo, com os nossos familiares, é rico de paciência com nossos filhos, com nossos avós, quando às vezes eles precisam de alguma ajuda com algum aparelho tecnológico. E a gente, na maioria das vezes, quando consegue, a gente ajuda. A gente dá esse carinho, a gente dá essa atenção. Mas por que a gente não consegue fazer o mesmo com um colega de trabalho, que a gente não gosta tanto, talvez? Por que quando está no trânsito e toma aquela fechada inesperada, já é motivo para xingar meio mundo e para estragar, muitas vezes, o seu próprio dia por causa daquilo? Por que a gente não consegue compartilhar desse nosso carinho, dessa nossa atenção e dessa nossa paciência para com quem não é mais próximo da gente? Isso tudo faz parte do pecado da indiferença. Porque essas pessoas, às vezes a gente não sabe o motivo daquele colega de trabalho não estar bem naquele dia, ou vocês terem brigado alguma vez. Você não sabe o motivo porque aquela pessoa estava com pressa, ela te deu uma fechada no trânsito. Então, o que custa a gente parar para ver essas pessoas, para notar essas pessoas, para perceber o que elas precisam? E muitas vezes a gente não precisa nem saber o que elas precisam. A gente só precisa se doar e doar aquilo, a nossa riqueza, o que a gente possui demais. Doar nossa paciência, doar nosso tempo e compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Afinal, se a gente não é completamente rico de riquezas materiais, é desse tipo de caridade que a gente precisa fazer, de se doar um pouco do que a gente tem e de perceber, principalmente, quem está ao nosso redor. Existe uma fala no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, item 8, em que é falado que todas as gerações, todas as épocas, possuem cada uma delas uma virtude e um vício. E que essa virtude e esse vício é o que tem de salvar ou a perder essa geração. Então, é comentado que a virtude da nossa geração, da nossa época, é a atividade intelectual. E isso a gente percebe facilmente no último século, principalmente. Os avanços tecnológicos, os avanços científicos, os avanços medicinais que a gente teve são inúmeros. E num curto período de tempo, principalmente. Todo esse salto, todo esse desenvolvimento foi feito num período de tempo muito curto. Então, aí a gente consegue ver toda a nossa capacidade intelectual, principalmente. Mas, nesse mesmo texto, é dito o vício. E esse vício é o vício da indiferença.
da gente ser fechado para o outro, a gente usar a nossa virtude da atividade intelectual apenas para conosco mesmo, apenas para o nosso bem. A gente muitas vezes quer apenas se melhorar e no máximo melhorar quem está perto e pensa que o outro que se vire, o outro também consegue se eu conseguir. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes, se a gente possui algum dom, alguma riqueza, como foi dito, é nosso dever compartilhar com as pessoas. E não ser preso à indiferença, não se fechar na nossa bolha de achando que somos melhores que os outros, ou, enfim, o maior pecado que a gente pode cometer na nossa geração é a própria indiferença. E temos que cuidar, por causa que, como foi dito, são a virtude e o vício que têm de salvar ou perder uma geração. Então, quanto mais a gente se abrir, quanto mais a gente compartilhar o que a gente tem para o outro, mais a gente deixa esse vício de lado e mais a gente consegue superar esse problema, que é um problema de uma geração inteira, e não de um ser ou de outro. É um problema muito maior do que a gente pensa. Então, abrir mão, muitas vezes, do egoísmo é o que mais importa. Agora, algumas questões que nós vamos tratar aqui segundo o Espiritismo da parábola, começando principalmente pelo o seio de Abraão e o inferno, o tormento que vivia o espírito do homem rico. E o seio de Abraão nada mais é do que a condição que aquele espírito se encontrou após o desencarne. Ele conseguiu superar a prova que lhe foi imposta. Ele conseguiu superar aquele desafio da pobreza, principalmente sem se revoltar, sem cometer crimes, sem cometer algum mal. Aquele homem nunca desejou mal do homem rico. Ele nunca desejou que ele perdesse tudo que ele tinha por não ter ajudado ele. Ele nunca cometeu o crime, nunca se desviou do caminho do bem. Sempre se manteve firme, com esperança e principalmente com fé em Deus. Por isso, após o desencarne, se encontrou nessa situação de conforto. Enquanto o inferno, que é dito que aquele espírito do homem rico estava passando, nada mais é do que a cobrança de sua própria consciência pelo que ele perdeu de fazer em vida. Quando ele percebe que ele tinha a oportunidade, tinha condições de ajudar não somente Lázaro, mas ajudar tantas outras pessoas que necessitavam e que imploravam por migalhas que caíam da mesa dele, e ele preferiu se fechar para essas pessoas, se fechar no seu círculo de riqueza, apenas para quem era próximo, e não para todos. Então ele se encontra nesse inferno da sua própria consciência, nessa tormenta, nesse sofrimento. Logo em seguida, então, esse espírito do homem rico pede para que traga Lázaro e molhe a ponta do dedo dele na água para saciar um pouco da sua sede, para aliviar o sofrimento que ele estava passando pelas chamas, digamos assim, como é dito. E então Abraão lhe responde que o abismo entre eles era muito grande, que eles não poderiam se encontrar, não poderia que Lázaro fosse até ele, muito menos ele até Lázaro. E analisando segundo o Espiritismo, a gente sabe que as diferenças que esses espíritos se encontravam eram muito grandes para que um pudesse encontrar o outro. Um em tranquilidade, um em paz, e o outro em tormenta, em sofrimento, fazia com que eles não conseguissem se comunicar entre eles. Mas daí a gente pode se pegar pensando, esse espírito de luz ali, que é retratado como Abraão, esse guia de Deus, não estaria sendo indiferente à dor daquele espírito que passava por aquela situação e implorava para que Lázaro molhasse o dedo para molhar a sua língua, para se livrar um pouco do sofrimento? Não estaria esse guia de Deus também sendo indiferente à situação que esse espírito se encontra?
E é aí que nós vamos agora para o livro Pontos e Contos, de Chico, que foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, em que Humberto de Campos conta que ele estava no plano espiritual com seu mentor e ele estava estudando essa mesma parábola. E ele se pega nesse mesmo questionamento de como que esse guia de Deus não estaria agindo com indiferença com aquele espírito. E então o seu mentor lhe responde: indiferença por um mensageiro de Deus? Ele responde apenas com essa pergunta. Ele estaria um mensageiro de Deus teria como ser indiferente com alguém necessitado? E a gente sabe, ele mesmo chegou à conclusão de que não, que isso se deve à nossa má interpretação do que estava ali acontecendo. Afinal, aquele espírito não se encontrava em condições e não estava aberto para aquela ajuda, digamos assim, para aquele alívio. E a gente tem que perceber que aquilo era o que ele queria. Afinal, ninguém gosta de ficar sofrendo, ninguém gosta da dor, do sofrimento. Mas talvez aquelas palavras que aquele mensageiro de Deus teve com ele viriam a ser o que iria tirar ele daquele sofrimento. Afinal, quando a gente se machuca, quando a gente tem alguma dor, não adianta a gente ficar apenas implorando para que aquela dor passe, apenas pedindo para que aquele sofrimento passe, se a gente não fizer nada a respeito. Se entra uma ferpa no nosso dedo, por exemplo, não adianta a gente ficar implorando para que aquela dor passe, implorando para que saia do nosso dedo aquele machucado, se a gente não procurar fazer alguma coisa e tirar tirar a ferpa do nosso dedo, a gente precisa então fazer alguma coisa para que aquele sofrimento pare. E principalmente aprender como que a gente se machucou, como que a gente se encontrou naquele estado, para não cometer o mesmo erro futuramente. E em seguida, então, esse espírito pede para que então eles fossem e avisassem seus irmãos, avisassem seu pai do que estaria por vir, que eles não estavam conscientes, digamos assim, do que esperava eles para o além-túmulo. E é nesse pedido que a gente percebe como ele ainda não tinha se livrado daquele sentimento da indiferença, como ele ainda não tinha se libertado daquele egoísmo dele. Porque se ele tivesse se libertado do egoísmo, por que ele não pediria então para que fosse avisado todos os seres da Terra, todos os seres humanos, todo mundo que estava encarnado? Por que apenas os seus irmãos e seu pai? Aí é mostrado mais uma vez a sua indiferença com o próximo. Ele queria apenas ajudar quem estava próximo dele, quem era seus parentes. Então, por que isso não para com todos os seres encarnados? E é aí que a gente percebe que uma característica grande de Jesus era justamente ele ser aberto para as pessoas. Ele não ter esse pecado da indiferença. Muitas vezes, em muitas passagens, Jesus estava no meio da multidão, entre muitas pessoas, e ele conseguia perceber quem estava necessitando realmente da sua ajuda. Ele conseguia perceber quem necessitava daquele carinho dele por aquele momento e quem estava sofrendo por algum motivo. E essa talvez fosse uma das características de Jesus mais marcante, que a gente deve perceber e se aperfeiçoar até hoje, porque Jesus era muito bom nisso, era muito bom em perceber as pessoas ao seu redor. Independente de quantas pessoas tinha ao seu redor, ele sempre encontrava quem estava precisando daquilo, quem precisava da sua ajuda. E a gente também não pode deixar de pensar que muitas vezes a gente também é o Lázaro que é dito na parábola. Muitas vezes a gente se encontra numa situação
em que a gente precisa de alguém que nos dê uma palavra, que nos dê um conforto, que nos dê um auxílio. Muitas vezes quem implora por migalhas é a gente mesmo. E quantos homens ricos a gente não encontrou na nossa vida já? Quantas pessoas que a gente precisava do mínimo e que se negaram e que se fecharam para você no momento que talvez você mais precisava. E muitas vezes a gente pode pensar que isso faria com que... Isso não seria uma justificativa para a gente se cobrir com a indiferença, por exemplo, com o próximo, por se já ter se decepcionado tanto, mas tanto quando precisava de alguém, quando precisava daquela ajuda, e não foi acolhido, não foi tido esse auxílio consigo mesmo. A gente chega, então, na questão 938 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado, essa mesma pergunta, por sinal, não seriam essas pessoas indiferentes por terem se decepcionado algum dia em sua vida, em sua existência, por não terem recebido esse mesmo auxílio? E então os Espíritos respondem, sim, porém, essa felicidade que eles buscavam é a felicidade do egoísta. Porque alguém de verdadeiro coração, que quer realmente ajudar, não fica feliz em receber aquilo de volta, mas fica feliz no que ele está dando para o próximo. Então, isso é o mais importante. A gente não deve querer compartilhar agora, sair daqui compartilhando todas as nossas riquezas, compartilhando nossa paciência com os outros, esperando que tudo isso seja devolvido para a gente. Não pode tratar os outros com carinho, com paciência, esperando que quando você precise aquilo venha para você novamente. Porque muitas vezes isso não vai vir. Mas se a gente... o verdadeiro sentido da caridade, de você compartilhar alguma coisa com o outro, é você fazer isso justamente não esperando que isso venha para você algum dia. É você fazer isso com o objetivo de ajudar aquela pessoa e de que ela consiga evoluir com aquela tua ajuda. Que ela consiga se melhorar com a sua ajuda e que você consiga, muitas vezes, até mesmo guiar aquela pessoa para um caminho que ela precisava ser guiada. Quantas vidas e quantas pessoas a gente pode salvar, ou salvar um dia que seja da vida da pessoa, melhorar um dia da vida da pessoa com um simples sorriso. Mas esse sorriso, essa palavra de carinho, tem que vir sem a gente estar esperando que aquela pessoa retribua aquilo para a gente algum dia. Sem a gente esperar que aquilo seja retribuído. Afinal, o mais importante é a gente dar e não esperar receber isso novamente, como é ensinado. E, afinal, Jesus sempre nos mostrou, como eu tinha falado antes, que ele sempre deu e se doou para as pessoas sem estar esperando nada em troca. Porque muitas vezes aquelas pessoas que ele ajudou não tinham como retribuir todo o seu carinho, toda a sua atenção, todo o seu amor. E mesmo assim ele nunca parou de ajudar, ele nunca se preocupou se um dia alguém ia, quando ele estivesse precisando de alguma coisa, se alguém iria ajudar. Ele apenas ajudava. E eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode ter na noite de hoje, que é a gente conseguir se abrir para o próximo, a gente tirar nossa capa da indiferença e compartilhar todas as nossas riquezas. E compartilhar nossa riqueza, espalhar as nossas riquezas, sem estar esperando que alguém compartilhe elas de volta conosco. Afinal, se a gente é rico de alguma coisa, a gente não precisa ser retribuído com aquilo. Se você é muito rico monetariamente e você doa teu dinheiro, você não precisa esperar que alguém doe aquele dinheiro de volta para você, porque você já é rico daquilo, você já tem aquilo em abundância. Então, a gente tem que procurar se abrir mais com os outros e procurar que essa capa da indiferença, que é o vício da nossa virtude, se desfaça cada vez mais, para que a gente consiga se livrar dela e não precisar se preocupar mais com esse vício e dar valor para a nossa virtude, a virtude do intelecto, das nossas riquezas que a gente possui principalmente. E então eu acho que isso, eu espero que eu tenha conseguido trazer tudo que eu esperava ter trazido essa noite. Espero que
todo mundo que esteja aqui tenha recebido o que precisava, a gente consiga ter aprendido com tudo isso, que a gente consiga sair daqui hoje mais aberto para as pessoas, mais aberto a perceber as pessoas ao nosso redor, mais aberto a escutar alguém, mais aberto a um sorriso, um olhar, uma mensagem, muitas vezes, para aquela pessoa que a gente nem imagina que possa estar precisando. Perceber quando a pessoa está num mau dia e conseguir ajudar ela de alguma maneira. Afinal, isso é o mais importante, a gente conseguir nos doar sem precisar receber nada. Então, é isso. Uma boa noite a todos. Paz e bem. Que todos tenham um ótimo resto de semana.